É um prazer estar com vocês esse período. Recebi recomendações boas da turma, que é uma turma que participa, me interessada, então isso nos deixa mais contente, tá? Eu vou trabalhar a realidade civil esse período com vocês. É uma matéria bem interessante, mas é uma matéria que demanda leitura, né? O direito em si, ele demanda leitura, mas o direito civil, bastante, porque, por vezes, ele é muito teórico. Então, é importante o acompanhamento não só da lei, mas leitura de doutrina, leitura de jurisprudência e demais recursos que eu passar para vocês, que eu vou estar sempre indicando alguma coisa para complementar o estudo. A aula sempre, quando ela tiver aqui a gravação depois, logo que possível, vou postar no AVA, e vou colocar também algum material. Esse material geralmente vai ser algum material escrito, um material de apoio. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns slides aqui para poder fazer a aula de hoje, e depois eu vou postar o slide. Então, durante a aula, vocês façam as anotações que julgarem pertinentes, acharem relevantes para poder complementar a forma de aprendizado aí de vocês, com o que está escrito, ou até estou falando. Mas vai ter tudo registrado lá no AVA, e aí a partir de semana que vem também, o link das aulas vão ser postados lá, tá? Então, essa disciplina, ela é bem interessante porque ela é o nosso dia a dia. Então, eu creio que todos vocês já vivenciaram e vivem a matéria, até porque ela não é só de direito civil, ela afeta diversos outros ramos do direito. E aí, para vocês terem uma compreensão melhor do que a gente vai estudar, eu vou apresentar aqui o plano de ensino, para a gente poder ver os pontos que vão ser trabalhados nesse período. Então, aqui dentro do plano de ensino, dentro do conteúdo programático, que eu vou falar um pouco com vocês. No módulo 1, nós temos as noções gerais, que é como se fosse um panorama geral da disciplina, e aí a gente vê o conceito da matéria, a origem, como que ela se desenvolveu ao longo dos tempos, a importância desse desenvolvimento para o que temos nos dias de hoje. Vamos ver a classificação da responsabilidade e os prazos prescricionais, que são mais importantes Felizmente, diferentemente lá do direito civil parte geral, não vão ser tantos os prazos prescricionais para ter que estudar. Temos também os pressupostos, e aí vamos estudar em profundidade o que seria a omissão, a culpa do agente que causa dano, nexo causal e a próprio dano. Os princípios que regem a responsabilização civil. Esse, então, no módulo 1, forma o eixo panorâmico da disciplina, podemos considerar assim, para poder ter uma compreensão do tema. No módulo 2, nós temos a teoria do dano. A teoria do dano é o que vai tratar da indenização material, por dano moral, dano físico, as teorias aplicáveis a esses tipos de dano, e aí tem também responsabilidade nos casos de morte, de lesão à saúde, principalmente dos profissionais de saúde, e as lesões que geram incapacidade para o trabalho. Tudo isso a gente estuda aliado não só à teoria, não só à leitura, né? Tem que ser visto casos práticos, casos concretos, jurisprudência, como súmulas e etc., para deixar a matéria mais interessante e mais usual, porque de nada adianta a gente ficar preso aqui só à teoria. A teoria é principalmente nas primeiras aulas, mas dada a altura do semestre, a gente tem que inserir bastante questão prática e bastante situação concreta para poder analisar os conflitos que podem surgir e vocês conseguem fazer a gestão da matéria.
No 3, nós temos as modalidades de responsabilidade. É um modo bastante importante, por isso que ele é um pouco até maior que os anteriores. Vamos principalmente a diferença de responsabilidade objetiva e subjetiva, e entrar nos seus casos específicos. Por exemplo, como que se dá a responsabilização civil de um erro médico, de danos ambientais, de aplicar o abuso do direito, lá no artigo 187, decorrente do contrato de porte. Quem tem animal, será que responde pelo dono, pelo dano que esse animal causar? Naturalmente, mas como será que é essa responsabilidade? Tudo isso é visto dentro do módulo 3, que vai tratar das modalidades. Responsabilidade do advogado, profissionais liberais e etc. Sempre com estudo de caso concreto, principalmente fixar conteúdo. Como último módulo, não basta o poder de indenizar e a forma de indenização e contra quem indenizar. É importante saber qual pode ser a alegação do réu. E aí é o módulo 4 que vai tratar das excludentes. Então é nas excludentes que vocês vão fechar o raciocínio de vocês. A princípio, vão ter um panorama geral da ideia de indenização, de compreender os danos. Vão saber aplicar esses danos nos casos concretos. E como aplicar, e se é que eu posso aplicar esse dano. Se é que existe responsabilidade por esse dano. Em último plano, aí vocês vão ver eventuais formas de excluir o dever de indenizar. Tá, eu causei o dano, mas será que sempre eu vou ter que pagar pelo dano causado? Não, há situações que eu não tenho o dever de pagamento. Isso tudo dentro da esfera do direito civil. Depois vocês vão concretizar isso do ponto de vista da ação judicial dentro do processo civil. Aí no processo civil vocês vão ver como fazer uma ação, além de como fazer a ação, como que essa ação vai tramitar no Poder Judiciário, isso tudo compete ao processo civil. Ao direito civil, a nós aqui, compete a análise do direito material, que é o direito civil. Tá? Na medida do possível, que é possível colocar, traga alguma coisa de direito processual. O entendimento de vocês ele fica mais completo, o raciocínio fica mais lógico. Então, o plano de ensino ele vai desde a parte geral, que a gente tem aqui, lembrar essas noções gerais que vão fundamentar, vai fazer parte das nossas, talvez, as 3 primeiras aulas. Depois a gente entra na teoria do dano, já começa a compreender cada classificação dos danos, e aí as modalidades. O módulo 3 é de extrema importância também, tá? Poder compreender essas modalidades e outras. Aqui são só alguns exemplos. E as excludentes, vocês encerram compreendendo se sempre vai gerar o dever de indenizar ou não. Já adianto que não é sempre. Quanto à bibliografia, há vários autores indicados, alguns constam na biblioteca virtual, então vocês têm facilidade maior de acesso. O primeiro que o plano de ensino traz é o tema de responsabilidade civil. Esse livro, ele é bem interessante. Estou lendo aqui, a imagem está cortando, é porque eu tenho que sair da tela para habilitar o aluno que chega depois do horário, é por isso. Tá? Aí quando eu vejo que subiu o aluno aqui, eu tenho que voltar para poder liberar. Por isso que eu demoro uns minutos para começar a aula. Eu tenho que sair e voltar. Aí, aqui dentro da bibliografia básica, a gente vai ter Programa de Responsabilidade Civil, de Sérgio Cavalieri. Sérgio Cavalieri foi desembargador do Estado, então o livro dele é bem completo. Além de ser bem completo, traz bastante caso concreto, tá? Então, é um livro que eu julgo como um dos melhores para estudar a disciplina. Mas não é só ele. O segundo aí vocês têm Carlos Roberto Gonçalves, estão acostumados, né? Viu? Quem quiser continuar pode.
E aí tem ele na biblioteca virtual. E tem também Pablo Stouze, que também tem a biblioteca virtual com um novo curso de Direito Civil. Esses são os 3 indicados na bibliografia básica, mas vocês podem utilizar qualquer outro da preferência, até da bibliografia complementar aqui. Silvio Venosa, com Direito Civil, temos também Maria Helena Diniz, Mário, aí depende. Costumo falar que a doutrina vocês têm que ver qual que se adequa para vocês terem gosto pela leitura, para poder gostar daquilo que está lendo. Já é um facilitador. Quer estudar algo que não gosta, aí fica mais difícil ainda. Ou algo que não traz o mínimo de prazer, não que todas as matérias vocês vão ter que amar, até porque é impossível, mas ter um mínimo de vontade na hora de ler ali já vai ajudar bastante a assimilar esse conhecimento de vocês. Então, dentro dessa bibliografia aqui, vocês podem se sentir livres para escolher o que quiser, ou até outra obra que não é mencionada aqui. Então, não faz diferença nesse momento. O que é importante? É importante que se apoie na doutrina, tem que ler algum livro, pelo menos. Não adianta, porque parte da matéria ela é teórica. Se parte ela é teórica, significa que ela demanda compreensão. E eu só consigo ter compreensão e consigo aplicar o que eu compreendi com a leitura. Sem leitura, é impossível. Já sabem que o direito não dá para decorar, né? A gente não está aqui para decorar algo, a gente está aqui tentando buscar compreender. E aí, com a compreensão, que a gente faz a aplicação nos casos práticos, no caso concreto. Esse é o grande, essa é a grande da ciência jurídica. Eu analisar a norma, eu analisar o conflito e tentar colocar essa norma no conflito para pacificá-lo. Se eu não tiver norma, buscar através de outros mecanismos, através da hermenêutica, através de princípio, através de julgados. Tudo isso é feito para buscar a melhor aplicação do direito na situação concreta. Tá? Então, lembrem sempre de ler, buscar um suporte aí para vocês. Depois eu vou colocar esse plano no AVA, no portal para vocês. Aí vocês conseguem ir acompanhando e vendo mais ou menos, tá? E para ter uma noção também da matéria, o que é que vai ser visto, tá? Mas depois eu insiro lá para vocês, então não é necessário ficar copiando nada disso agora. Algumas questões, não sei se a coordenação já passou, eu creio que passou agora há pouco. Nos foi passado hoje, no fim da tarde agora, né? Por isso que eu não tenho uma ideia tão formada aqui. Mas a nota 1, ela vai ser composta de 2 atividades, valendo 5 pontos cada. A nota 2, outras 2 atividades valendo 5 pontos. E aí, se o aluno perder alguma dessas atividades que vale 5, ele vai ter direito a fazer uma nota 3. Então, a nota 1 vale 5 e 5. A nota 2 vale 10, 5 e 5 pontos também. A nota 3, ela vale 5. Então, se o aluno perder 2, 3 atividades, está no prejuízo. Se ele perder uma, também não adianta ele, igual como estava semestre passado, que foi um semestre, eu sei que é atípico para todos, mas quer entregar fora do prazo? Não. Ele vai ter que submeter uma nova avaliação, que é a avaliação de nota 3. Então, evitar perder prazo, né? Evitar deixar a coisa correr, porque pode chegar vocês podem perder várias atividades avaliativas, e aí o prejuízo é grande. E aí o aluno que não tiver a média 7, submeter a uma prova final, valendo 10. Então, houveram essas alterações aí, se não foi passado, ainda vão passar para vocês de forma completa, e principalmente para os representantes, para poder divulgar. Quanto à jurisprudência, leitura de jurisprudência, é interessante
interessante que vocês vejam do tribunal a qual estamos inseridos aqui, que seria realmente do TJRJ. Tá? Mas se for ver outro tribunal, não gera impedimento. Por quê? Porque as nossas aulas não vão ser voltadas apenas para a realidade local. Na medida do possível, eu vou dar um enfoque aqui para a realidade local, para qual que é a realidade do nosso tribunal. O tribunal está inclinado a isso, ou a essa situação não tanto. Mas o direito é nacional, vocês podem fazer a consulta. É muito utilizado o site do próprio tribunal quando a gente for oficialmente algumas situações de aplicação de súmula, por exemplo. Existem súmula dos tribunais. Existem várias súmulas de direito do consumidor, por exemplo, que o Tribunal do Rio tem, o Tribunal de São Paulo não tem. Então, obviamente, depois, se alguém vai estar em São Paulo, não vai aplicar essas súmulas. Isso que a gente tenta fazer de forma mais geral, que é para todos. Mas, sempre que interessante e sempre que for produto, a gente traz algo mais local para vocês compreenderem até essas peculiaridades, principalmente de decisões. A leitura de jurisprudência, ela é essencial para a matéria, porque, por ela ser até teórica, é na jurisprudência que você compreender. Tem a jurisprudência como uma ferramenta de compreensão do assunto. Quando você pega um voto lá, de um acórdão, de um recurso, ou pega uma sentença, você tem, na verdade, uma aula, uma explicação do assunto. Tá? Então, ele vai ser mencionado naquela situação lá para vocês compreenderem. Ainda que tenham termos que ainda não estudaram, mas vão ter uma boa compreensão. Então, ajuda a delimitar o assunto. A ementa da jurisprudência é uma coisa, colocado lá pelo julgador, responsabilidade civil, independentemente de culpa, modalidade subjetiva, prazo prescricional, tudo isso aí forma um conhecimento na cabeça de vocês. O que facilita na hora de analisar um caso concreto e facilita na hora de estudar a própria matéria. Até porque já sabem que a terminologia do direito, às vezes, ela é um pouco como mesmo, tem palavras que nós não vamos utilizar no nosso dia a dia, mas é um dos trabalhos do operador do direito utilizar esses termos. Tá? Então, é importante que leia. Larissa é representante, né? Porque eu não conheço a turma ainda. Sim, pode mandar, tá? Ué, da turma C, né? Que houve as turmas. Então, lembrei de cabeça aqui que é a turma C, que eu lembrei disso aí, tá? Então, dentro da responsabilidade civil, é importante que tenha esse apoio. Seja o apoio doutrinário e o apoio também jurisprudencial. Tá? Então, dentro dessa questão de plano de ensino, frisar só, buscar acompanhamento de um livro, buscar acompanhamento de uma doutrina, para vocês se sentirem até mais confortáveis. E, a partir de agora, a gente passa a trazer ideia, o que será que nós vamos estudar ao longo do período? Quando a gente fala em responsabilidade civil, o que é que surge à mente? Pensem só, se eu chego e ofendo alguém, sem entrar na esfera penal, sem entrar na esfera se houve crime ou não e como que eu vou ser punido. E se eu vou ser punido? Vamos pensar na esfera civil. A partir do momento que eu causo uma ofensa moral a alguém, eu vou ter um dever. Que é um dever de quê? De reparar o dano que eu causei. Esse reparar o dano que eu causei, por vezes, não satisfaz eu pedir desculpa. Não adianta. A que foi ofendida, ela vai querer, na verdade, o quê? Uma indenização. Então, dentro da disciplina, basicamente, o que a gente vai estudar muito? As indenizações. Como as indenizações vão acontecer? De quem que as indenizações podem ser cobradas? Quais os danos podem ser pedidos? De que maneira que eu posso pedir? Ou de que maneira que eu posso me defender? Tudo isso é visto dentro da responsabilização civil. E não se
sim, que o termo responsabilidade civil não é só para o direito civil. Existe responsabilidade civil dentro do direito do trabalho, por exemplo. Tá? Responsabilidade civil do empregador, decorrente de um acidente de trabalho. Existe responsabilidade decorrente de um erro médico. Existe de uma instituição de ensino, de uma escola, de uma creche, de uma faculdade. Existe responsabilidade do Estado, da União, município. Tudo é responsabilidade civil quando a gente pensa em indenização, quando a gente pensa em danos. A diferença, é claro, vai existir se é tema do direito civil ou não. Aqui nós vamos estudar os ligados ao direito civil ou ao civil. Tá? Eu vou pincelar só responsabilidade do empregador, mas isso é do direito do trabalho. Não nos compete, mas eu falo geral. Responsabilidade pelo dano ambiental, direito ambiental. Do Estado, direito administrativo, e etc, etc. Então veja que quem tem uma noção de responsabilidade civil vai conseguir utilizar isso para tudo e sempre, para qualquer esfera. Tá? E aí, pouco importa qual é a carreira jurídica que vocês vão seguir. Se vai ser advogando, defendendo a pessoa que pede a indenização, ou advogando do outro, defendendo quem cometeu o ato que lesou alguém, que é o ato ilícito, ou se vão ser juízes e vão decidir o conflito, aplicando direito, se vai ser promotor, dando lá o seu parecer, se vai ser defensor, que é a função do mais advogado público, né? E qualquer outra área. Se vai trabalhar como de tribunal, tem que conhecer, até porque os concursos eles cobram os temas, tá? Então, é um tema que ele é relevante dado a sua realidade. Nós temos essa disciplina no dia a dia, a todo momento. O fato de eu sair, ou até se eu nem sair da minha casa, pode gerar efeito de responsabilidade civil. Alguém conduz um veículo e bate no muro da minha casa, vai gerar efeito de responsabilidade civil. Eu nem precisei sair. Tá? Saio de casa, dirigindo, bati no carro de alguém, responsabilidade. Briguei com alguém na rua, xinguei, palavrão, pode gerar responsabilidade também, e etc. Então, aplica-se nos mais variados segmentos aí do direito, porque às vezes o nome responsabilidade civil incute do aluno lá, aí só aplica para o direito civil, e não. Vocês vão estudar daí, por exemplo, os contratos, né, em direito civil, em espécie. Dentro dos contratos, assim como já viram em obrigações, há as formas de inadimplemento. E o inadimplemento, o descumprimento de um contrato, ele gera responsabilização para quem lesou, para quem descumpriu. Se eu me comprometo a fazer algo, seja por força de, ou por força de contrato, e não faço, vai me gerar uma penalidade. A penalidade que nós vamos estudar é a penalidade civil. Eu posso ser cobrado? Eu posso ser cobrado pelo quê? Esse é o grande, é a grande ideia, é a grande compreensão da matéria, tá? Então, só quis trazer, a princípio, esse panorama geral para situar vocês no que a disciplina ela vai se fundamentar. Dito isso, a gente pode entrar no que tange a própria origem e o desenvolvimento da matéria, tá? Então, vou compartilhar o material, depois esse material também vai estar no AVA, mas é um material com os tópicos, então, na medida do que eu falar, se forem anotar, façam as considerações de vocês aí. Professor, Oi. você podia, assim, disponibilizar esse material antes para a gente, porque a gente já estaria ali acompanhando e ia fazendo escrever, né, no que o senhor fosse falando. Sim, hoje não foi disponibilizado porque
Não passaram que vocês estavam no AVA já, tá? Ah, tá. Eles não comunicaram, mas a princípio vai ser disponibilizado sim. Não, Não beleza. vou, não vou me comprometer aqui assim com dias de antecedência ou uma semana, porque não dá tempo. Não, beleza. Mas pelo menos ali antes de uma coisa assim eu vou tentar. Quanto antes eu Beleza. puder fazer, eu vou colocar, tá? É porque a gente vai acompanhando e vai marcando os tópicos, escrevendo, né, pra gente depois fixar Sim. na mente. Então, hoje a gente já vai ver dentro do próprio módulo 1 a ideia de origem e desenvolvimento. E é importante que entenda a origem e o desenvolvimento para saber por que chegamos na atual legislação, que é a atual civil dessa maneira. O que houve de inovação? O que houve de inspiração? Tá? Então, a ideia do desenho aí com a batida de carro é meramente lúdica para ver se o material fica um pouco mais... Então, porque, como eu já falei, decorrente desse acidente aí nessa imagem, o que a gente pode ter? Efeitos da matéria, tá? A princípio, só de olhar essa foto, já gera um dever o quê? A princípio, quem foi culpado vai ter que pagar a ação pelo prejuízo material, pelo conserto do carro. Mas a gente pode ir além. Se no caso concreto eu coloco que um dos condutores faleceu e era o condutor inocente, é haver, além de dano material, dano moral, a família vai poder cobrar despesa com funeral e etc. Tudo isso é responsabilidade civil. Então, dentro aí de origem e desenvolvimento, nós vamos realmente desde os primórdios que temos nos dias de hoje, tá? Mas isso a gente falar de uma forma mais prática, não vou ficar com aula de história 3, 4 semanas não, porque ninguém aguenta, né? Então, dentro aqui da origem e desenvolvimento, o que é importante para a gente? Quando existia o período lá da pré-história, o tal homem das cavernas, quando havia um dano, causava um dano a outrem, como que eles resolviam o conflito? Não existia a figura de um, né? Tinha o Estado investindo alguém no poder jurisdicional de pacificar o conflito. Logo, o conflito era posto na mão de quem? Da própria vítima. É por isso que a gente chama de autotutela. Por quê? Auto, porque é própria, e tutela, ou seja, eu resolvo o conflito de forma própria. Eu mesmo resolvo o conflito. E aí, no período da pré-história, eu resolvo o conflito da maneira que eu quiser. É inconcebível pensar isso nos dias de hoje. Tá? Mas nos dias de hoje, eu bato no veículo de alguém, eu causo um acidente. Ao causar esse acidente, a vítima vem e cobra de mim o que quiser. Seria inviável, seria impossível. Então, nesse período da pré-história, é uma fase que a gente vai dizer que é uma fase superada. Superada, porém existe ainda situações dessas no nosso cotidiano. Mas essas situações, obviamente, elas são o quê? Rechaçadas, principalmente pelo direito civil, né? A gente não pode presumir que nessa situação de autotutela, a gente vai concordar com a forma com que ela foi exercida. Pelo contrário. Então, a pessoa, no período da autotutela, ela poderia fazer o que ela quisesse. E aí, era o que ela quisesse, sem limite algum. Eu tenho a tutela nas minhas mãos. Eu faço o que eu quiser. Ah, você me causou um dano de. Você me causou um dano de um bem material, eu vou lá e te mato. Tá? Eu arranco parte do seu corpo. Por quê? Porque é autotutela. Tudo podia, tudo valia. Passado o período da autotutela, nós temos aí como segundo estágio o Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi vigorou o talião, que é a olho por olho, dente por dente. Então, o talião ainda é uma forma de autotutela, mas é uma autotutela regulada por uma lei, que é a lei. Ainda não há limites.
ou se há, os limites são mínimos. Como dizia lá a lei de Italiano, ele vai acontecer o que com ele? Ser cegado no olho direito. Aquele que me amputa a perna esquerda, o que vai acontecer? Vai ter amputado a esquerda. Tá? Então, há uma limitação, entre aspas, aqui a grosso modo, mínima, e ainda assim inconcebível nos dias de hoje a gente imaginar a aplicação de Italião. Tá? Não tem como a gente querer que volte a vigorar esse tipo de coisa. Nem o período da pré-história com a autotutela, nem o Código de Hammurabi com a lei de Italião. Se eu tenho um conflito, eu tenho que buscar outros meios para me satisfazer no caso de descumprimento. Então, esses dois períodos têm que estar superados. Aí vem o século IV Cristo, na Roma Antiga. Toda a nossa matéria, ela remonta à Roma Antiga. Ela tem todo o fundamento, todo o período de Roma. E nesse século, o que marcou a disciplina? O que marcou foi a edição da Lex Poetelia Papiria, que fez o quê? A extinção do nexum. O que é o nexum na Roma Antiga? Nexum é o escravo de dívidas. Então, olha os saltos que a história foi dando. Primeiro, existia autotutela para resolver o conflito, para resolver a composição de danos. Viu-se que não atendia, aí criou uma lei de Italião, que também é 6 por meia dúzia, também não atendeu os objetivos. E aí vem na Roma Antiga, o que vigorava na Roma Antiga até a edição dessa lei no século IV? Se eu devo algo para alguém e não consigo pagar esse sujeito, ele me torna escravo de dívidas. Existia na Roma Antiga a escravidão por dívida. Tanto é que foi assim que o Império Romano. Né? Os senhores de terra, lá, os feudais, e aí surge o quê? Seus vassalos para cumprir. São os escravos de dívida. E aí esse escravo de dívida ele podia ficar a vida inteira. Então, a esse escravo de dívida a gente chamava-se, né, na verdade, de nexum. Então vem a Lex Poetelia Papiria e fala o quê? Não existe mais escravo de dívida. Vamos acabar lá no século IV. Mas o maior marco da nossa matéria é no século III, que está no material aí. No século III a.C., também na Roma Antiga, surge uma outra lei, a Lex Aquilia. Então, é importante marcar como importante esse século III na Roma Antiga com a edição da Lex Aquilia. Por quê? Porque é com a Lex Aquilia que surge a ideia de responsabilidade civil fundada em dinheiro. Cunha. Eu devo 100 mil reais para alguém. Não consigo 100 mil reais. O sujeito ele não vai fazer o que quiser comigo. Ele não vai me matar. Poder matar ele pode, né? Já não faz o que quer, entre aspas, mas eu digo legalmente. Se eu for lá para o período da tutela, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele me mata, ele me tira da minha casa. Na lei de Italião, no período do Código de Hammurabi, ele faria algo bárbaro também, com mínimo de limitação, inconcebível. No período do século IV, o quê? Me tornaria seu escravo. Não vai pagar os 100 mil, não tem como pagar os 100 mil. Então, você vai trabalhar até você morrer nas minhas terras. Só que a Lex Poetelia Papiria extinguiu isso. E aí, então, veio a Lex Aquilia trazendo o quê? Aquele que descumpre um dever, aquele que tem o descumprimento de uma obrigação, deve ressarcir essa obrigação em dinheiro, em padrão. Então, o marco da responsabilidade civil é justamente a ação da Lex Aquilia no século III a.C. A Lex Aquilia traz, então, a ideia de quê? De responsabilidade em indenização. E mais, além de ser fundada em indenização, traz a ideia de que a responsabilidade civil tem que ser fundada em culpa. Então, para Lex Aquilia, só existe responsabilidade subjetiva. Na aula seguinte, vocês vão entender quando eu falar em subjetiva, mas é importante lembrar disso. No século III, então, só existia responsabilidade mediante verificação de culpa, porque a subjetiva é aquela que eu necessito apurar a culpa. Se o sujeito teve,
ou não teve intenção. Então, no século III, lá com Alex Aquila, só respondia pelo dano que causou quem? Quem agiu com culpa. E aí respondia como? Com seus bens. Né? Isso inspirou o que temos nos dias de hoje? Dúvida. Até hoje a nossa execução é em quê? No patrimônio. Quando a gente vai lá para o processo civil, no Código de Processo Civil de 2015 até hoje, isso não é só no Brasil, é praticamente no mundo inteiro. A execução é fundamentada em buscar o quê? Patrimônio do devedor e não castigo corporal no devedor. O castigo corporal era até a Lei Papilha. Era a tela, talião e o nexum. Por quê? Porque eu me tornava o escravo, eu morria, ou eu apanhava, ou eu perdia um membro. Então o castigo ele deixou de ser corporal e para o quê? Uma satisfação de crédito. E aí a satisfação de crédito, ela acontece onde? No bolso, no patrimônio do sujeito, e não no corpo do sujeito. No Brasil, nós temos um caso que aplica sobre o corpo. Tá? O caso que aplicaria sobre o corpo é lá dentro dos alimentos, quando se fala não dos 3 últimos meses para o devedor de alimentos. Tá? Então, nesse caso, quando se fala em ressarcimento através de indenização, a gente está buscando a ideia ainda lá da Lex Aquila, lá da Roma Antiga. Por quê? Porque se eu tenho alguém que me deve, buscar no patrimônio dele que ele me pague. Eu não vou buscar com ele em si, que vai responder pelo débito. O que responde pelo débito é o patrimônio. O estágio seguinte que nós temos é o Código Napoleônico, na França, e o BGB, que é o Código Civil Alemão. Tudo isso influenciou a nossa legislação. Então, o Código Napoleônico e o Código Civil Alemão, o que eles trouxeram? Eles trouxeram a ideia de que responsabilidade fundada no patrimônio e mediante culpa. Isso, veja só, é no contexto francês e o contexto alemão. Não resta dúvida que essas legislações influenciaram e influenciam até hoje o direito brasileiro. Então, como inspiração, isso aí acabou desenvolvendo o nosso Código Civil de 2016. O Código Civil de 1916 era um código preocupado em patrimônio, preocupado em bens. Ele não era preocupado com a pessoa, com o sujeito. Então, ele não deu importância para a nossa matéria. Por que ele não deu importância? Porque não era relevante tratar da vítima. Ah, sofreu um dano? Sofreu. Ele não tinha essa preocupação. E aí vejam, só havia uma para tratar do assunto. 159. Código Civil de 16, em apenas um artigo, definia a responsabilidade civil. E ele mencionava lá, mais ou menos assim: a que mete dano a outrem, mediante culpa, imprudência, etc., deverá reparar o dano. Isso tem influência nos períodos históricos anteriores? Sem dúvida. Tem influência na Lex Aquila, que fala na ideia de patrimônio, e tem influência também na Lex Aquila, que fala na culpa. Ou seja, o Código Civil de 16 trouxe apenas a ideia de responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que necessita do elemento culpa. É o que desenvolvia o artigo 159. Pensando nos efeitos do mundo, no decorrer dos tempos. O que nós tivemos ali até da segunda metade do século? Nós tivemos Revolução Industrial, século XIX, Terra e outros países. Tivemos outros conflitos, principalmente no contexto ocidental. Todos esses conflitos, principalmente a Revolução Industrial Inglesa,
trouxeram uma nova forma de enxergar a matéria. Por que uma nova forma de enxergar a matéria? Eu não conseguia mais reparar o dano apenas com comprovação de culpa. Era um ônus muito grande para a vítima. Como já sabem, quem tem que comprovar o que alega, quem tem que comprovar suas alegações no caso da ação acusatória, seria o autor. Então, se eu alego alguma violação, se eu alego um pedido de indenização, em regra, salvo exceções, eu que tenho que demonstrar o quê? Os elementos necessários a ganhar essa ação. E qual eram desses necessários? De acordo com o Código 16. Culpa. Por quê? Porque só existia responsabilidade mediante culpa. O que significava dizer? Se o juiz não verifique culpa, se eu não comprovasse culpa, eu recebia o quê? Nada. Eu não tinha nenhuma indenização. Porque faltou um elemento, que é o elemento culpa. Isso decorreu devido a quê? A esses conflitos todos, e pensem na expansão da indústria, na expansão do comércio e das mercadorias e etc, etc. Isso foi influenciando. Se foi influenciando, veio aí, na segunda metade do século XX, a ideia da responsabilidade objetiva, que é aquela que não precisa comprovar a culpa. Veja o grande salto que a matéria deu. Primeiro que ela já tinha dado um salto grande lá na Roma Antiga, que é não recair mais sobre o corpo. Agora ela dá um novo grande, que é o quê? Tem que cobrar uma indenização de alguém, mesmo que a pessoa não seja culpada. Em quais casos? Aí é trabalho nosso nas próximas aulas. Em cada aula a gente vai estudar os casos. E, importante agora, nessa segunda metade do século XX, esse surgimento, então, de responsabilidade objetiva. Surgiu lá com Saley e com Josserand, que são dois teóricos franceses e influenciaram esse desenvolvimento da responsabilidade independente de culpa. Então, por hora já conseguem ter atenção a isso. Toda vez que a gente fala em responsabilidade objetiva, é aquela que não tem culpa. Eu não preciso ver culpa da pessoa. Quando eu falo em responsabilidade subjetiva, é algo que subjetivo, algo que demanda uma análise. Então aí sim eu precisaria ver a culpa do agente. Com isso, nesse período da história, se divide a disciplina em quê? Em duas formas de responsabilização, com culpa e sem culpa. Isso muda fatalmente a análise de todos os casos que vêm surgindo ao longo dos tempos. Depois desse período da história, vindo para o contexto do nosso país, o que nós aqui? A Constituição Federal. Então, veja, a Constituição Federal ela é de 88. Então, quando ela foi promulgada, ainda vigorava o Código Civil de 1916. Código que, como eu disse, dava importância. Só existia responsabilidade com culpa. O que a Constituição trouxe de relevante para a nossa matéria? Trouxe, por exemplo, o artigo 5º, inciso 5, que fala que existe o dano moral, ele diz que o dano moral pode ser indenificado. Isso nos leva a concluir o quê? Antes de 1988, o juiz não dava sempre dano moral. Alguns falavam até que não existia, porque não havia legal no Brasil. Dano moral não existe, não tem lugar nenhum. É um instituto, então, que, vejam, não veio de cara no Código Civil, ele veio primeiro na Constituição Federal. Temos também o artigo 37, para isto, que é responsabilidade civil do Estado. Então, eu quero demandar o Estado do Rio de Janeiro, quero demandar um município, quero demandar a União. Se eu voltar a Lex Aquila, a minha ação contra o município, contra o Estado, contra a União, ela tem que ser mediante o quê? Culpa.
Só que o que aconteceu aqui antes, na segunda metade do século XX? Responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de... Então, a Constituição jogou no 37, parágrafo 6º, forma de responsabilidade como objetiva. Então, a Constituição previu dano moral indenizável e responsabilidade objetiva para o Estado. Sem dúvida, muito mais benéfico para nós, para a população. E ainda, em determinada emenda constitucional, previu, no artigo 21, inciso 21, a indenização por nuclear. Se existir dano nuclear algum dia, a gente espera que não, igual existe Chernobyl na Ucrânia, esse dano nuclear, a União que vai responder por ele, e de que maneira? Objetiva. Ou eventuais vítimas não precisam comprovar culpa da União. Até porque seria muito difícil comprovar culpa. Em alguns casos, nesse, por exemplo, dano nuclear, pode ser que nem culpa exista realmente. E aí fica um grande divisor de águas. Se o dano nuclear eu não ver culpa, ele é obrigado a me pagar? É. Porque ele responde o quê? Independentemente de culpa. Tá? Então, no decorrer das aulas, vocês vão compreender bem isso. A importância de saber se é uma responsabilidade objetiva ou se é uma responsabilidade subjetiva. Porque muda completamente a maneira de explicar, a maneira de dizer. Depois aí de 8, nós temos o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, de 1990. Então, 2 anos após a Constituição, vem o CDC, trazendo a responsabilidade civil de quem? Dos fornecedores. E aí, adianto, Código de Defesa do Consumidor, vocês só estudam no período seguinte. Mas qual que é a regra no CDC? Novamente, responsabilidade civil objetiva. Compro o celular está na minha mão. Houve um dano. E é relação de consumo. Imagina se vigora a ideia de responsabilidade subjetiva com culpa. Agora eu tenho que ir lá para o juiz e provar para o juiz que quem fabricou o meu celular é culpada. Como que eu vou fazer isso? Se eu não conseguisse fazer, eu não ganhava nada. Eu ficava com a mão prejudicada, sem indenização. Como o CDC trouxe essa modalidade como objetiva, significa que eu vou conseguir a indenização se eu cumprir determinados requisitos, que a gente ainda vai ver, e independentemente de culpa. Então, é uma segunda diploma legal que trouxe essa responsabilidade objetiva que não existia no Brasil. E o último item desse desenvolvimento seria o próprio Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele trouxe algumas cláusulas gerais. Dentre elas, no artigo 187, 186, 7. Essas cláusulas gerais são como se fosse... Tá? Então, aqui a gente tem, no artigo 927, por exemplo, aquele que é ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E aí, veja, o próprio 927 do Código Civil, ele remete ao que seria ato ilícito. Ele indica o artigo 186 e 187. Com a própria leitura do 927, o que a gente consegue extrair? Do que é responsabilidade civil. Tá? Que é quando eu causo um ato ilícito, e esse ato ilícito gera alguém, e aí, por eu ter causado um ato ilícito gerando dano a alguém, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de quê? Reparar o que eu causei. É uma ideia de equidade, é uma ideia de justiça. A ideia da matéria é de justiça. Não justiça com as mãos. Não justiça ilimitada, mas uma justiça que seja justa, devida e que atenda a vítima. No artigo 186, nós temos aí aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que remete à ideia de negligência e imprudência? Remete à ideia de culpa. Então, o artigo 186, ele traz uma cláusula geral de responsabilidade o quê? Subjetiva. Porque ele está mencionando negligência e imprudência. Está mencionando, dando a ideia de culpa. O artigo não vai vir escrito. Aqui aplica responsabilidade com culpa. Não. A gente faz essa análise pela leitura, pela compreensão do texto. Já o 187, ele vai ter a cláusula geral de uma responsabilidade que ela é objetiva. Porque ele diz, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo econômico ou social, pela boa-fé ou os bons costumes. Nisso, nós temos, então, o artigo 927, no caput, como a cláusula geral do dever de indenizar, e aí temos como uma cláusula geral da responsabilidade com culpa, e uma cláusula geral da responsabilidade independentemente de culpa, que é aquela que surgiu na segunda metade do século XX. Esse é o panorama básico que nós temos no direito brasileiro, todo por influência desses marcos, daqueles momentos históricos que nós falamos. É importante ter em mente esses 3 artigos, para depois verem que isso é lembrar uma série de outras questões, uma série de situações e de exemplos. Fica mais fácil compreender dessa maneira. Então, como eixo principal da matéria, é importante que eu adiante esses 3 artigos para vocês. Isso tudo deriva dessa construção histórica que nós vimos, desse avançar de acordo com o passar dos tempos, essa mudança que houve na disciplina. Não é assim só no nosso país. Na maior parte da legislação ocidental e dos países que nós costumamos copiar, ela é assim. Eu dou vocês 3 exemplos. Então, no direito comparado, por exemplo, nós temos lá no Código Civil Português uma previsão muito parecida com a nossa. Porque ele fala: aquele que, com dolo ou mera culpa, dá uma ideia de quê? Responsabilidade mediante a verificação de culpa. Violar exatamente o direito de outrem. Mesma coisa. É a violação de um ato que é ilícito. Ou qualquer ação legal destinada a proteger interesse alheio, fica obrigada a indenizar o lesado pelos danos resultantes de sua violação. É praticamente o que a gente tem no 927 caput. A ideia de responsabilidade civil é a mesma, tanto lá quanto aqui. E ainda, no fim desse artigo da legislação, só existe obrigação de indenizar, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Significa que a regra é o quê? Verificação de culpa. E no Brasil? Aí eu volto aqui. 927, parágrafo único. Olha a primeira parte dele. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados. A outra parte eu não vou falar hoje não. Então, pare para vocês verem. É a mesma previsão que a gente encontra na outra legislação. Isso nos leva a concluir o quê? A regra no Brasil também é uma responsabilidade que eu preciso ter culpa. Fora quais casos? Fora inúmeros casos. Esses inúmeros casos a gente vai ver com o passar das aulas. É aos poucos. Um ou outro. Tá? A gente vai ver vários um a um. Depois temos aí também no Código Civil a previsão, que é praticamente a mesma. Qualquer fato doloso ou culposo que ocasiona um dano injusto, obriga aquele que cometeu o fato a ressarcir o dano. De novo, ideia de responsabilidade subjetiva. E o Código Civil Espanhol, a mesma coisa.
aquele que por ação ou omissão causa dano a outra, agindo com culpa ou negligência, está obrigado a reparar o causado. Então, como é que são pontos confluentes, como é que é muito parecido a ação. E ela é justamente muito parecida porque a história, dentro desse recorte rápido que a gente fez, explicou isso. Lá desde aquele período da Roma Antiga, vem tudo inspirado ainda na lei da Lex Aquilia, na ideia da Lex Aquilia. E aí, naturalmente, já sabem, o Brasil é um copia e cola de legislações. Ele copia principalmente Itália, a França, ele copia a Alemanha, mais ainda no direito civil. Então, esse direito comparado é só para vocês terem noção da disciplina, para situar ela num plano não só nacional, é praticamente dos países ocidentais, principalmente desses de tradição jurídica que nós acompanhamos, dessa tradição do civil law, e aí a gente tem essas colocações aqui para visualizar dessa maneira. Trouxe também, para a gente, já nessa primeira aula, o conceito da responsabilidade civil. Um conceito bem jurídico, vocês verem que não é complicado. Tá? Então, o conceito que eu trouxe aqui, Santiago Dantas, que é utilizado por diversos autores. Eu gosto do conceito dele porque ele traz de forma jurídica, mas a gente consegue aplicar para todo e qualquer caso. Então, a responsabilidade civil, ela pode, como está aí no material, definida como o quê? Como um dever jurídico sucessivo de reparar as consequências jurídicas da violação de um dever jurídico originário. Ou seja, é essa ação do dever jurídico primário ou originário que vai acarretar o que? O ato ilícito. Uma vez acarretado o ato ilícito, me gera um segundo dever jurídico. Tá? Nessa imagem aí, é um médico. O médico está com a mão na cabeça de preocupação. Só que ele tenha cometido um erro médico. Então, o médico aí está preocupado porque ele esqueceu de fazer um exame pré-operatório no paciente dele. Ele descumpriu um dever jurídico? Descumpriu. Qual o dever jurídico aqui? Sua violação acarretou um ilícito civil? Claro, porque ele tinha o quê? Uma obrigação de prestar o serviço a contento, uma obrigação de fazer esse exame pré-operatório e, obviamente, não lesar a outra. Então, se nesse exemplo, esse médico, ele violou o dever jurídico originário dele, que era cumprir a obrigação, que era cumprir o contrato, a prestação de serviço de saúde, da melhor forma possível, o que ele gerou? Um ilícito civil. Se ele gerou esse ilícito civil, o que surge automaticamente para esse médico da imagem? Um dever jurídico sucessivo ou secundário. Qual é o dever dele? Reparar o dano. Aí surge a responsabilidade civil. Então vejam, por essa lógica aqui, a responsabilidade civil, ela funciona como uma obrigação. Eu tenho uma obrigação a fazer. Se eu faço a minha obrigação, o que acontece? Nada, eu cumpri. Não me gera perdas e danos. Não me gera indenização. Agora, se eu tenho uma obrigação, descumpro, eu tenho um ilícito civil. Se eu tenho um ilícito, o que gera para a vítima? O dever, o direito, na verdade, dela poder o quê? Me demandar, dela poder me... Então, eu tenho dois deveres jurídicos aí. Eu tenho, primeiro, um dever jurídico originário, que foi descumprido. Então, parte do pressuposto que eu descumprir uma obrigação ou um contrato. Essa opção, ela pode ser empresarial, pode ser de trabalho, como eu falei. E aí, o descumprimento dessa obrigação me gera automaticamente o quê? O dever de reparar aquilo que eu lesei, de reparar aquilo que eu causei. É nessa reparação que surge o quê? Responsabilização civil. Então, a responsabilização civil, ela vem para quê?
para conter os efeitos da violação do dever jurídico original. Ela vem para captar aquilo que foi causado. Ela vem para tampar o buraco, ela vem para ver o problema. Claro que nem sempre ela resolve, mas o grande objetivo da disciplina é esse. E a gente pode ter esse como um bom conceito, não como único, mas um conceito para vocês compreenderem. Então, em qualquer caso, a gente consegue colocar isso. A gente consegue ver o dever jurídico originário sendo violado, consegue ver nascer o dever jurídico sucessivo. A mesma coisa, sem dar o exemplo do médico. Conduzindo o meu veículo. Ao conduzir o meu veículo, eu bato no veículo de João. Ao bater no veículo de João, é o quê? O ilícito civil. Houve uma violação de um dever jurídico originário. Nesse caso agora, não em contrato, não em obrigação, mas na lei. O que a lei fala? Não lesar a ninguém. É uma cláusula de lesar a ninguém. Do momento que eu lesei ao bater no veículo de João, o que me instrui como consequência? O dever jurídico sucessivo. É nesse dever jurídico sucessivo que vai ser dada a ação para quê? Reparar aquilo que eu causei. Então, agora vem aqui, Tiago, e paga. Paga o valor do veículo, paga o dano moral, se tiver, etc, etc. Então, é nisso que se fundamenta a disciplina. Veja por todo um período para chegar o que temos nos dias de hoje. Todo esse conceito, ele cai no quê? Para voltar naquele início que a gente falou. A ideia de que a responsabilidade civil, ela é sobre o patrimônio do sujeito. Se ela recai sobre o patrimônio do sujeito, ela recai em pecúnia, e não em castigo corporal, e não em situações que afetem o corpo do sujeito, salvo uma ou outra exceção. No ordenamento jurídico, hoje, uma exceção, né, que é o devedor de alimentos, que vocês vão, mas é dentro de direito de família. Essa seria, então, a ideia da disciplina, e esse mecanismo a gente consegue passar, colocar para todos os exemplos ou casos que forem apresentados, para poder lembrar. Ao descumprimento de algo, há a violação de algo. Com esse descumprimento, surge um dever o quê? Reparar, de conceder, de fazer algo, gera a questão do ressarcimento dos danos. Tá? Dentro do que eu falei, vejam se tem alguma dúvida dentro dessas colocações. Hoje a minha ideia era passar essa parte histórica para vocês, para poderem compreender, comparar um pouco o que a gente tem aqui hoje com o que tinha anteriormente e até com o que tem outras realidades, porque o direito, ele é um fato social que ele se modifica, e já na primeira aula ter uma ideia, ainda que geral, do que é responsabilidade civil, do que é a preocupação da disciplina. Tá? Então, tem dúvida? Vejam aí se há dúvida, alguma colocação para fazer. Tá? Então, espero que tenham entendido, pelo menos isso que eu falei hoje. Não preocupem com os detalhes agora, ou que não entendeu ainda, por exemplo, classificação. Eu escutei, eu anotei aqui, mas ainda não entendi direito. Ainda não consegui pegar direito esse negócio de artigo 186, não entendi esse negócio de descumprimento. Não, por hora não é para entender exatamente tudo que eu estou fazendo. É para entender essa lógica de como que a disciplina se formou e depois entender o conceito da própria disciplina. Dentro do processo civil, se o dano moral passou a ter uma visão diferente. Tá? Não só do CPC de 2015, o CPC de 2015, na verdade, ele trouxe uma alteração quanto aos danos morais no que tange ao valor. Porque antes, a advogado podia colocar o valor que quisesse, ou nem colocar valor. Tá? Então, por exemplo, eu tinha uma ação de responsabilidade civil, erro médico, vamos colocar esse exemplo, como aquele da imagem. Então, tinha lá um erro médico, poderia fazer um pedido assim,
que o juiz fixe o valor que ele quiser. Era um pedido muito aberto. Com o CPC de 2015 não pode mais. Eu, como advogado, tenho que dizer. Então, eu que tenho que pôr. É 50 mil, é 200 mil, é 1 milhão. Claro que dentro de uma razoabilidade, mas assim, o valor é de estipulação da parte. Isso é o que o CPC trouxe. Outra coisa que ele trouxe, mas aí não de forma legal, é uma coisa que acontece de forma velada, é a questão de que as indenizações, elas passam por ondas, né? Como se fosse uma onda flutuante. Nós tínhamos um momento que era um boom do dano, tudo era dano moral, um valor alto. Depois nós caímos numa fase de que nada era dano moral. Por quê? Porque satura. Começa a encher o judiciário ficou abarrotado, tudo era dano moral. No celular para ligar para alguém. Liguei, a ligação caiu, dano moral. O serviço não prestou direito. Fui usar a internet, não funcionou muito bem, dano moral. Tá? Vizinho não me deu bom dia, dano moral. Praticamente isso. Isso, isso acontecer. Tá? Nós, principalmente como operadores de direito, temos que saber usar o dano moral quando efetivamente ele deve ser buscado. Há situações que o dano ele é gravíssimo. Há situações que nem tanto, mas aí tem respaldo para a gente fundamentar ele. O que não dá é para ficar no achismo. Não, vou pedir porque vai que passa, vai que cola, isso aí não dá. O dano moral é o mero aborrecimento do cotidiano, não deve ser, né? O dano moral é algo, ativamente, ele tem uma ação moral, ele tem uma afetação do psicológico. O aborrecimento do cotidiano a gente tem todo dia, toda hora, tá? É, é uma pessoa que te atende mal, é uma loja que não te responde naquela hora. Isso é considerado, a princípio, nesse simples exemplo, um mero aborrecimento. Para ser dano moral, tem que ir um pouco além. Tá? Marcos, binômio, necessidade e prioridade. Não, possibilidade e necessidade é para ação de alimentos. Dentro de dano moral, a gente fala em razoabilidade e proporcionalidade. O dano moral tem que ser razoável e proporcional. Mas é o quê? Tá? Dano moral é subjetivo. A gente vai estudar isso. Dano material não é subjetivo. Tá? Devo 100 mil para alguém. Tenho que pagar 100 mil. Corrigido e atualizado. Agora, a vítima quer, além dos 100 mil, mais 100 mil de dano moral. O analisar. É subjetivo o dano moral. Será que 20 mil? Será que teve dano moral? Ah, é R$ 1.000. Ah, não teve dano. Por quê? O dano moral ele é de fundamentação. É subjetivo, tem que ser analisado no caso concreto. Por isso que receita de bolo para dano moral não existe. Né? Geralmente as pessoas falam, mas meu vizinho teve o nome negativado, ou fulana bateu nele, ele foi 5 mil, eu ganhar. Não, às vezes entra e não ganha nada. Ou ganha 1.000, ou ganha mais, ganha 10 mil, porque ele é subjetivo. O dano material, isso não pode acontecer. Tá? Bateu no meu um prejuízo de 4 mil, tem que me pagar 4 mil. Salvo raras exceções. O dano estético é a mesma coisa do dano moral. Ele é subjetivo. Se decorrente de um acidente de trânsito, ou decorrente, vamos visualizar um outro exemplo, decorrente de um procedimento lógico, o dentista me causa um dano. O dano causa na boca e me compromete a falar, é diferente, porque eu acabo utilizando a fala, eu acabo utilizando a voz, do que se é para uma outra profissional que não utiliza a voz. Então, o dano estético ele vai ser subjetivo quanto ao valor também. Outro exemplo, causa um dano, fazer um procedimento com cirurgião plástico, tá? Eu não trabalho com moda, eu não trabalho com modelo, não trabalho com nada disso. E também uma pessoa que é modelo. Quem que será que tem um dano estético maior? Eu ou o modelo, que teve uma cicatriz no rosto permanente? Fatalmente vai ser o modelo, porque ele trabalha com a sua imagem.
Então, ele é mensurável. Aí tem que ver a proporcionalidade e razoabilidade. É por isso que na matéria a gente não estuda o valor. A gente estuda a possibilidade de pedir e como fundamentar. Esse é o recurso que eu dou para vocês, procuro dar, né? Não sei, a gente tenta dar para vocês. Agora, quando vou pedir, aí é um critério subjetivo de cada um. Tem que pôr a mão na consciência, né? Se eu pego uma situação que é um caso de morte, o valor tem que ser muito diferente de uma queda de internet durante um mês. Não posso comparar uma coisa com a outra, porque ele é subjetivo. Entendeu quem perguntou? Marcos, Larissa, Luiz, mais alguma gente? Ou comentário? Ou alguém para falar que não entendeu nada? Às vezes acontece. Se não tiver, a gente pode encerrar por hoje. Deixa eu ver. Indenização de morte necessita. Não, mas a esfera criminal não faz coisa julgada com a. A gente vai estudar depois duas situações que faz coisa julgada, mas a princípio não, tá? Então a morte cita. Especificamente não, tem que esperar. Material vou colocar essa semana. Não vou pôr hoje, não garanto amanhã, mas essa semana eu vou pôr, porque tem aula a semana inteira, de noite, tem de manhã sexta, então tá um pouco corrido, mas eu vou pôr, sem dúvida. Vou pôr material que eu apresentei para vocês, então logo eu consiga baixar, tem que pôr esse vídeo aí no sistema lá, eu vou disponibilizar o link da aula também, tá? Mas vai ter o material lá sim. E aí para a próxima aula eu coloco antes. Luiz, não é assunto da aula, tem sobre o NPJ. Quando tiver as inscrições, quando for para fazer as inscrições, eu vou comunicar a vocês, representantes. Eu já sei que está todo mundo afoito, mas calma aí. Antes eu vou comunicar, eu vou fazer uma reunião, eu vou explicar, então vamos por passos. Então, a gente teve que começar a aula primeiro, também tive que preparar a aula, tem um monte de matéria, então vamos devagar. Porque se nem vocês dão conta, nós do lado de cá também. Então, já planejei o horário que vai ser disponibilizado. Depois eu vou ter que colocar esse horário, entendeu? Aí, colocando o horário no AVA, eu vou comunicar a vocês sobre a inscrição. Aí a gente faz uma reunião para explicar o NPJ. Aí depois começa o NPJ. Então, mas vai ser avisado, tá? Ninguém vai pegar de surpresa, assim, fiquei sabendo agora, já acabou as vagas. Não. Antes de abrir a vaga lá no AVA, antes de não sei o que, eu vou avisar. Vou falar, ó, a vaga está abrindo hoje, 15 horas, vai saber. Eu vou representantes. Eu sempre costumo passar para vocês por e-mail, isso aí não vai mudar, tá? Mais alguma dúvida, gente? Se não, a gente encerra e na próxima aula a gente começa a ver as modalidades de responsabilidade civil. Tá? Espero que tenha entendido. Boa noite.